E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, de volta pra começar mais um vlog de leitura junto com vocês. Esse vlog vai ser focado em livros de suspense, já que em setembro eu estou me propondo a ler mais livros de suspense. Eu até fiz um convite pra vocês. Então a minha ideia pra esse mês de setembro é tentar desencalhar alguns livros de suspense da minha estante. Eu mostrei pra vocês, inclusive, lá no vídeo de convite, quais seriam os livros que eu tentaria dar mais prioridade no mês de setembro. Então hoje eu tô aqui pra isso, pra ler esses livros de suspense, compartilhar com vocês as minhas experiências dessas leituras, desse gênero que eu amo, e deixei vários livros acumular na minha estante do gênero, então a ideia é basicamente essa, né, que eu consiga desencalhar aí alguns livros. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou te lembrar pra deixar o seu curtir nesse vídeo, isso é muito importante pra divulgação aqui do canal, e se você tá chegando aqui por agora, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho que assim você recebe as notificações, me segue também lá no Instagram, que vocês também recebem conteúdos em primeira mão, e aproveita pra também entrar lá no canal de novidades do Telegram. Eu sempre publico por lá quando sai vídeo novo no canal, quando tem post novo lá no Instagram, o link vai ficar aqui embaixo e, enfim, espero vocês por lá. Bom, gente, eu já vou começar esse livro falando sobre a minha primeira leitura desse mês de setembro, né, de suspense no caso, que foi um livro espetacular. Tô falando de O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Esse livro tá na minha meta de leituras pra 2022, foi a Ana Manita que escolheu pra mim e eu, assim, gente, tô apaixonada por essa história, juro. Incrível, impecável, brilhante. Esse título é conhecido por muitas pessoas porque a gente tem, né, no cinema uma adaptação dessa história que ficou super famosa, ganhou vários prêmios do Oscar. Eu ainda não assisti ao filme, mas agora que eu acabei de ler o livro, eu quero muito assistir logo pra poder saber como que ficou essa adaptação, que fez com que esse personagem icônico da história, Hannibal Lecter, se tornasse um ícone, inclusive, no cinema. Então esse é um título muito bem recomendado, tanto na literatura quanto no cinema. Quando eu descobri que tinha um livro, eu tinha decidido, tá, eu vou ler o livro primeiro pra depois assistir ao filme e descobrir do que se trata essa história desse personagem que é super conhecido, né, o Hannibal Lecter. Mas eu nunca tinha ouvido falar do que era o Hannibal Lecter, eu só sabia que ele tava ligado com algum filme, com alguma coisa bizarra, né, alguma coisa muito esquisita, coisa de serial killer e tal, então eu deixei pra depois, quando surgisse a oportunidade. Então agora que eu concluí a leitura e que eu posso dizer que eu sei quem é Hannibal Lecter, eu me sinto preparada pra poder conhecer essa figura no cinema. Então agora eu vou aproveitar pra conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura desse livro, que é um livro curto e super instigante, super envolvente, escrito de uma forma muito brilhante. Eu quero começar falando de uma coisa que eu achei muito curiosa do livro, né, e que o autor aqui, o Thomas Harris, fez uma brincadeira muito legal com o nome do Hannibal, que o Hannibal, ele é, digamos assim, um serial killer canibal, sabe? Ele come mesmo carne humana, sem problema nenhum. E eu gosto muito que o autor brincou com o nome Hannibal com cannibal, né, que é a pessoa que come carne humana. Enfim, curiosidades aí da leitura que eu achei interessante, né, enquanto eu fui lendo. Mas aqui a gente não tem como protagonista o Hannibal Lecter, pelo menos não apenas ele, né? A gente tem muito mais foco na Clarice, que é uma jovem que tá no seu treinamento pra se tornar uma agente do FBI, pra trabalhar na divisão de crimes, né, na verdade criminosos com problemas mentais. Existe todo um processo ali dentro do FBI de treinar, né, essas pessoas, esses agentes, pra que eles tenham a capacidade de lidar com esses criminosos. E quando a gente conhece a Clarice aqui, ela ainda está no processo de formação, sabe, desse tipo de agente. Então ela ainda vai se formar. Mas ela é convidada no começo do livro por um dos grandes chefões ali do FBI pra fazer uma tarefa. Ele quer que ela se aproxime do Hannibal Lecter, que está preso dentro de um hospital psiquiátrico para criminosos, né, com problemas mentais. Então essa vai ser, assim, a grande missão dela. Ela precisa ir até lá e, através de um questionário, ela vai tentar descobrir, né, extrair do Hannibal Lecter informações sobre um outro serial killer que está à solta, que é o Buffalo Bill. Então o grande objetivo do FBI é capturar o Buffalo Bill, mas eles querem conseguir ajuda do Lecter pra poder fazer isso mais rápido, né, capturar logo esse homem e evitar que ele faça mais vítimas. Só que assim, gente, conforme a gente vai vendo a Clarice interagindo com o Lecter, a gente vai percebendo que ele é uma figura, assim, extraordinariamente inteligente. Sério, ele é uma coisa bizarra. Inclusive, o Hannibal, ele é um psiquiatra. Olha só a loucura, né? Ele é um psiquiatra que está preso dentro de uma
enfim, né, de uma instalação para criminosos com problemas mentais. Então, pra vocês verem aí como o autor também faz essa jogada de uma forma muito inteligente. Ou seja, o Hannibal Lecter, ele é um cara que conhece muito a mente humana, ele sabe muito como a mente humana funciona, porque ele é um psiquiatra. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os seus próprios, sabe, as suas próprias patologias mentais que fazem com que ele seja um criminoso, assassino, canibal, ou seja, bizarro. Então, basicamente, quando a gente vê a interação da Clarice com o Hannibal, é mais ou menos como se ele tivesse meio que analisando ela, sabe? Porque tudo que ela faz, ele meio que já sabe. E ela também tem essa formação psicológica, mesmo porque ela tá ali treinando pra, né, tá estudando no caso, pra se tornar uma agente do FBI focada nesse tipo de crime. Ou seja, a gente tem duas mentes ali muito inteligentes, muito brilhantes, e conforme a gente vai vendo a interação dela com o Lecter, a gente vai vendo também que ele é uma pessoa que tá assim, ele enxerga tudo muito lá na frente, sabe? Então a gente vai ver nessa interação entre eles o Lecter fazendo uma espécie de acordo com a Clarice, que é o seguinte, ele vai ali dando migalhas de respostas pra ela, mas em troca ela precisa falar mais sobre ela mesma. E conforme ela vai falando, né, dando migalhas também sobre o passado dela, sobre quem ela é, ele próprio vai, a partir da leitura do que ela tá falando, do comportamento dela, ele vai criando ali na cabeça dele o cenário da infância dela, e ele é, assim, genial, porque ele vai direto ao ponto, sabe? Só de ela dar pequenas informações sobre a vida dela, ele já traçou toda uma imagem de como teria sido a infância da Clarice. E, gente, é muito surreal de ver isso acontecer. Mas tirando aí de lado, né, essa interação da Clarice com o Lecter, a gente tem esse crime que tá acontecendo, né, esse serial killer que tá assassinando mulheres, e ele tem uma característica muito específica ali, né, de como ele faz esses crimes, e justamente por isso eles atribuem, né, ao nome desse serial killer o nome de Buffalo Bill, e conforme a leitura vai andando, a gente vai se aprofundando na história, a gente vai entendendo um pouco sobre a investigação desse crime, e a gente vai também entendendo sobre quem é esse criminoso, e eu achei muito inteligente também como que o autor construiu a motivação desse personagem, né, desse assassino, pra cometer os seus crimes. É uma coisa que, inclusive, se você para pra pensar, né, na época que esse livro foi publicado, era até meio, eu diria que inovador, assim, uma coisa que eu, pelo menos, não veria com tanta facilidade em livros publicados, né, lá na década de 80. Eu acho que é de 86 esse livro, se eu não tô enganada. Mas enfim, eu achei bem diferente a proposta que o autor trouxe pra explicar a motivação desse criminoso. E também dentro da história a gente entende por que a capa tem essa espécie de... não é bem borboleta, eu esqueci o nome do animal, mas a gente tem, né, a explicação do porquê que esse animal tá na capa, porque a gente vai ter sim a importância desse animal dentro da história, vai fazer parte da investigação, e é brilhante, gente, a forma como o autor constrói o crime, como ele constrói a solução, sabe, de tudo isso, como que as personagens vão investigar esse crime, é muito brilhante. E eu amei também a motivação do criminoso, como eu já falei, além, é claro, de a gente ter aí o pano de fundo da interação do Hannibal Lecter com a Clarice. A gente vê que a Clarice é uma personagem também excepcional, sério, brilhante, essa mulher dentro ali do seu trabalho e fora também. A gente conhece mais do passado dela, a gente conhece mais também, inclusive, do próprio Lecter, e eu sinto que esse é um livro que tem várias personagens e o autor consegue trazer profundidade pra todas elas de uma forma simples, objetiva, sem ficar enrolando, sem ficar precisando de muitas páginas pra trazer pro leitor a informação que é necessária pra que a gente construa, sabe, a imagem desse personagem, a vida dessa personagem. Eu achei brilhante esse livro, ele é espetacular. Se você não leu ainda, leia. Ele é o segundo livro de uma trilogia, se eu me lembro bem, e não é necessário que você leia, né, na sequência. Eu não li o primeiro, mas eu já tô curiosa. E esse aqui deixa um gancho muito grande pro livro seguinte, né, envolvendo justamente o Lecter. Então eu fiquei muito curiosa pra saber o que vai acontecer com ele no livro seguinte. Então já tô, né, aí com altas expectativas pra ler o próximo livro. E fica aqui a minha fortíssima recomendação, gente. Comecei muito bem, porque esse livro ele entrega, tá? Entrega, entrega, entrega. Então leia O Silêncio dos Inocentes, é maravilhoso. Oi, lindeza, estou de volta. Gente, voltei desse almoço precisando dormir. Assim, ontem eu fui dormir mais tarde que o habitual pra mim, tá? Ontem eu fui dormir quase meia-noite, eu tenho o costume de dormir lá pelas 10 e pouco, no máximo 11 horas, e eu fui dormir meia-noite, assim, daí eu acordei hoje um pouco mais tarde, e eu enchi tanto meu buchinho no meu almoço que eu vim pra casa e eu precisei cochilar, porque eu não tava, assim, aguentando ficar acordada, né?
Mas vou agora conversar com vocês sobre A Família Perfeita, da Lisa Jewell, que é essa autora aqui, e que, pelo que eu tava olhando lá no Goodreads, ela tem vários outros livros publicados, e tem alguns livros lá no Goodreads que são melhor avaliados do que esse aqui, o que me deixou ainda bem, né, empolgada por conhecer os outros livros da autora. Pelo que eu entendi, esse aqui é o primeiro de uma série. Lá no Goodreads tá dizendo que esse aqui é o primeiro, né, o primeiro de uma série que, enfim, não sei qual é a continuação, mas em inglês o título dele é The Family Upstairs. Eu acho que é isso, deixa eu olhar aqui dentro. The Family Upstairs, que seria, traduzindo assim pro português livre, né, tipo a família que mora no andar de cima, vamos supor, né, e daí traduziram pra A Família Perfeita, que eu acho que não combina com a história, depois que você entende, né, tudo que acontece aqui, eu acho que não combina, mas vamos conversar então sobre esse livro. Ele tem um começo bem confuso, até assim, mais ou menos as primeiras 100 páginas vai ser confuso, porque cada capítulo a gente vai ter uma narração diferente. O primeiro capítulo aqui, ó, número 1, é em terceira pessoa e conta a história da Libby, que é uma mulher que tá completando 25 anos. E quando ela completa, então, 25 anos, ela recebe uma correspondência de um, sei lá, tipo um escritório de advocacia, que notifica ela de que ela recebeu uma herança. E essa herança é uma casa, essa casa da Cava. Ela é uma casa muito grande, de 3 andares, numa região super bem valorizada da Inglaterra, ali de Londres, né? É em Chelsea, bem na beira do rio Tâmisa. É uma casa gigantesca que vale milhões de libras. E ela recebeu essa herança dos seus pais biológicos. Porque o que acontece? Ela foi adotada ainda muito bebê e ela não tinha muita informação sobre o passado, né, dela. Ela só sabia que os pais tinham sido mortos, né, num acidente de carro. Isso foi o que ela soube desde criança. Só que quando ela recebe essa herança, ela passa a entender mais sobre o passado da sua família biológica. Então, a partir daí a gente vê junto com ela, né, uma série de acontecimentos que ela vai desencavando, sabe, com o passar da história, perguntando ali pros advogados. Ela também vai acabar encontrando um jornalista que algum tempo atrás cobriu, né, essa história, fez uma matéria sobre isso, mas ainda assim é uma história cheia de pontas soltas, informações que não se fecham. A família ali, aparentemente, né, tinha várias crianças e os adultos foram encontrados mortos, né, inclusive os pais dela, mas as outras crianças ninguém sabe onde foi parar, o que aconteceu com elas. Então é aquele tipo de caso, bem de caso real, sabe, true crime, esses podcasts de true crime que vão falar sobre casos que não foram solucionados. É mais ou menos isso que acontece aqui, né, lá no passado, a família dela foi encontrada numa cena muito suspeita, né, parece que houve um suicídio coletivo entre os adultos. Eles teriam, então, cometido esse suicídio, deixado um bilhete em cima da mesa que a bebê tá no andar de cima, pra deixar avisado, né, a polícia ali quando chegasse. Só que os vizinhos sabiam que tinham outras crianças que viviam na casa, mas não tem nem sinal dessas crianças. Então, tipo assim, a bebê foi deixada lá em cima, que no caso é a Libby, ela foi deixada lá em cima, e só isso, né, não tinha mais nada junto com ela, não tinha nenhuma informação, a casa tava numa situação bem estranha. E toda a cena, né, o cenário ali da morte desses adultos foi encontrado de uma forma muito suspeita também, como se fosse uma espécie de culto, sabe? E aí começou a ter toda essa ideia, né, de que talvez eles fizeram, né, esse pacto ali de cometer, né, o suicídio em conjunto por algum motivo religioso, alguma coisa envolvendo alguma seita, né? Então, essa foi a história que eles encontraram pra justificar o que aconteceu. Só que, se isso foi o que aconteceu de verdade, ninguém sabe. Aí a gente pula também a narrativa pra, no presente, conhecer a Lucy, que é uma outra mulher que mora na França e que tá em situação de rua, né? Ela tá vivendo na rua com os seus 2 filhos, ela tá passando muita necessidade, ela, enfim, né, tá buscando uma forma de sair dessa situação e voltar com os seus filhos pra sua cidade natal. E depois disso a gente tem uma outra narrativa que é em primeira pessoa, que é pela perspectiva do Henry. E essa narrativa, ela já volta no passado pro ano de 1988, que é quando a gente vai conhecer a família original que morava nessa casa gigantesca. Então a gente entende que era uma família muito rica, que tinha muitos bens, que, né, era próspera, então era família de pai, mãe e seus 2 filhos e tudo mais. E a gente vai entender que em algum ponto aqui da história vai começar a acontecer umas coisas muito estranhas, do tipo assim, que você lê e você pensa, essa pessoa não vai ser burra o suficiente pra deixar isso acontecer. Mas as pessoas acabam sendo. É por isso que eu falo que esse é aquele tipo de história que você vê em casos reais, não solucionados, do tipo assim, meu, é um tipo de coisa que você pensa, isso nunca aconteceria na vida real porque as pessoas não são burras a esse ponto.
mas pior que tem gente que é burra a esse ponto, sabe? Que se deixa ser influenciada facilmente por outras pessoas, e é o que vai acontecer meio aqui na história lá de 88, né? Essa família vai passar a ser influenciada por um grupo de pessoas, que inclusive aqui na capa, ó, tá dizendo assim, cuidado com quem você deixa entrar. Algumas pessoas se recusam a sair. É mais ou menos isso que vai acontecer, né? Ao longo aí dessa história que a gente vai acompanhando. E é o Henry, então, o filho mais velho desse casal, que vai narrar essa história e vai contar sobre essas pessoas que chegaram na casa e como que com o passar dos anos o cenário dessa família foi mudando drasticamente. Tipo assim, realmente da água pro vinho, um negócio surreal de bizarro. E é um livro que eu acho que a palavra pra descrever pode ser realmente bizarro, sabe? Umas coisas muito estranhas que você pensa assim, meu, isso nunca aconteceria. Mas tem gente tapada o suficiente pra deixar acontecer, sabe? Gente vulnerável o suficiente. Então a história vai intercalando aí em todas essas perspectivas, o começo é confuso, você não entende a princípio qual é a relação dessas narrativas, sabe? O que uma pessoa da França, esse cara que você não sabe onde é que ele tá narrando no passado, essa outra herdeira narrando ali no presente, o que isso tem a ver, né? O que essas três histórias vão ter a ver umas com as outras e tal, e daí você vai vendo com o passar da leitura como que essas peças vão se encaixando. Não é aquele tipo de livro que assim, teve um crime e a gente vai tentar descobrir quem foi o assassino e qual foi a motivação. Não é nesse formato. É num formato mais, eu diria, elaborado, no sentido de aconteceu algo muito suspeito, muito estranho envolvendo essa família e a gente quer entender o que foi que aconteceu, por que as coisas chegaram e como, né, chegaram no ponto que estão ali no presente e o que isso vai influenciar na vida da Lucy, que é essa bebê ali que herdou essa casa. Então a história vai tomando esse rumo aí e é bem interessante de acompanhar. Esse foi um livro muito fluido, sério, eu comecei ele no final da noite de quinta, realmente assim, antes de dormir, eu peguei só pra ler algumas páginas e quando eu li eu já tava na página 60. Eu li bem rápido. E aí eu li na sexta e no sábado e acabou, né? Foi bem rapidinho e ainda que eu não me dediquei totalmente a ler, né? Exclusivamente a ler. Por exemplo, se eu tivesse só parado tudo da minha vida e sentado pra ler, eu acho que em um dia eu teria lido esse livro tranquilamente, porque ele realmente tem um ritmo muito bom, sabe? Você passa as páginas muito rápido, você mergulha na história e, pelo menos falando de minha impressão, assim, eu fiquei o tempo todo muito curiosa pra saber o que iria acontecer, sabe? E qual que era o mistério por trás dessa casa, por trás dessa família. E eu achei bem interessante que a autora fechou todas as pontas que ela deixou solta no final, assim. Até umas coisas que eu ficava me perguntando, tá, mas como que não descobriram isso, né? Como que a polícia não descobriu isso? Ela vai lá no finalzinho, bem no final da história, assim, e tá tudo bem explicadinho. E eu não acho que é aquele tipo de final Agatha Christie em que todas as peças vão se encaixar só no final. Não, as peças vão se encaixando aos poucos, só que os pequenos detalhes são explicados realmente quando todo o quebra-cabeça já foi montado, sabe? Eu achei bem interessante. Eu não conseguia parar de ler, eu realmente fiquei muito imersa na leitura, eu realmente mergulhei nessa história, nessa trama, nesses personagens, eu fiquei realmente curiosa, mas assim, eu não sei se esse é um livro que vai agradar a todo tipo de leitor, sabe? Eu acho que por ele ser confuso no começo, já pode deixar algumas pessoas meio desanimadas, mas se você quiser ler, confia que uma hora vai fazer tudo sentido. Lá pela metade do livro, mais ou menos, as coisas vão começar a se encaixar nessas narrativas e toda essa trama que a gente vai conhecendo. E também tem toda a questão dessa família, né, lá do passado, da década de 80, que talvez não convença todo mundo. Eu acho que os motivos e as explicações que a autora deu me convenceram o suficiente. Eu achei que fez sentido, por mais que, tipo assim, eu fico me colocando no lugar e pensando, jamais eu deixaria isso acontecer na minha vida, mas é aquela coisa, né, você vai dizer nunca até acontecer com você? Será? Não sei. Enfim, é uma história muito bizarra. Já falei isso antes, né? É muito bizarra. Mas eu achei bem envolvente, gente. Então, assim, se você quer uma leitura rápida, eu recomendo essa aqui, porque pra mim, pelo menos, foi rapidíssima, super fluida e devorei a história. Tanto é que eu não consegui dormir antes de acabar, né? Acabei o livro ontem e aí sim eu deitei pra dormir. E é isso, gente. Esse foi o segundo livro do nosso vlog. Vou deixar ele aqui do ladinho. Tenho aqui outros 2 livros. Na verdade, 3, né? Tem 3 livros. Peraí. Eu tenho O Segredo do Meu Marido, que eu acho que eu vou ler em e-book. Eu não acho que eu vou ler no livro físico, porque eu acho a fonte desse livro, gente... Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Ó, eu acho a fonte desse livro um negócio muito pequeno. Eu não sei se vocês também acham. Eu acho muito pequeno, tá? Então, esse aqui eu acho que eu vou ler só pelo e-book. E eu já tô até pensando aqui que esse Segredo do Meu Marido eu acho que não é nem suspense, tá? Não é suspense. Mas vamos deixar de lado. Vamos ver se eu vou conseguir ler ele, porque eu tô lendo outro da Liane Moriarty, que é o Que Alice Esqueceu. E eu fui também achando que ia ser suspense. Mas eu acho que Liane Moriarty, gente, não escreve suspense. É umas tramas que lembram suspense, mas não é suspense. Aí eu tenho aqui o Em Fogo Lento e o Você Não Está Sozinha. Como Você Não Está Sozinha é um lançamento até que
recente, assim, né? Ele é relativamente recente, saiu esse ano. Eu vou pegar o Em Fogo Lento pra ler agora, porque ele saiu ano passado e ele tá mais encalhado há mais tempo aqui na estante, né? E é da Paula Hawkins, que é uma autora que eu nunca li, né? Não conheço nada dela. Ela escreveu A Garota no Trem, mas eu também não li. Então acho que eu vou ler esse daqui mesmo. Começar ele, e ele tem 330 páginas mais ou menos, e começa aqui, ó, com um mapa que deve ter a ver aí com a história, porém não vou começar agora. Eu vou treinar, fazer meu treino, tomar um banho, lavar meu cabelo que tá todo encebado, preciso muito lavar o cabelo ainda hoje, mas eu vou lá fazer minha atividade física do dia. Agora que eu já tô me sentindo disposta, que eu já digeri o meu almoço, eu vou lá fazer meu treino, tomar um banho, lavar a louça, preciso lavar a louça e... não sei se eu começo já agora, depois que fizer isso, ou se eu ainda vou adiantar a janta. Acho que é melhor adiantar a janta também, porque daí eu fico isso livre, né? Porque eu fico muito nessa, não sei se vocês são assim. Se eu tenho outra coisa pra fazer, tipo assim, eu tô lendo e o tempo todo eu fico pensando, nossa, eu tenho que levantar daqui a pouco pra poder fazer tal coisa, sabe? Eu não consigo focar totalmente, exclusivamente na leitura, porque eu fico pensando que eu tenho outra coisa pra fazer, sabe? É um saco. Mas agora são... meu celular tá até carregando aqui. Agora são 20 para as 4, 20 para as 5, na verdade. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou treinar, fico das 5 às 6 treinando, mais ou menos. Aí eu volto, tomo banho, adianto a janta. Aí lá pelas 7 já tem comida pronta pra jantar. Janto cedo, porque eu odeio comer tarde. Como tarde, eu não consigo dormir direito, né? Minha barriga fica muito cheia. Mas enfim, aí acho que dá pra jantar lá pelas 7. O Léo já vai ter chegado em casa. Possivelmente a gente vai querer ver alguma coisa, porque, né, momento de casal. E só depois disso, lá pelas 8, 9 horas, é que eu vou pegar pra ler. Então, assim, não estou com expectativa de que eu vou começar a ler por agora, né? Mas é isso. Só pra avisar, então, que a próxima vez que eu vier conversar com vocês vai ser pra falar sobre Em Fogo Lento, minha próxima leitura. Até daqui a pouco. Oi, meus amores! Estou de volta com o terceiro e último livro deste vlog que eu li no mês de setembro. Acho que esse foi o mês de livros doidos. Vamos conversar sobre o Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, que tem essa capa aqui toda louca. Meu marido, quando viu, ele ficou brincando assim com a luz, pegando no teto. Ele, nossa, tem vezes que bate assim, fica um negócio muito diferente. É porque dependendo de como a luz bate, ela fica toda meio holográfica, não sei como é que chama isso aqui. Enfim, gente, é um livro realmente com uma capa muito diferentona. Bom, Paula Hawkins é a mesma autora de A Garota no Trem. Se você já conhece esse filme ou esse livro, você vai reconhecer o nome dessa autora que ficou super famosa, né, por esse best-seller que fez muito sucesso nos últimos anos aí dentro do nicho do suspense, né, do subnicho da literatura do gênero do suspense. E com esse livro aqui eu tive o meu primeiríssimo contato com o trabalho da autora. Eu não tinha lido ainda, então, o livro mais famoso dela, porque eu assisti ao filme, então eu fiquei meio desanimada de ler, mas esse livro saiu aqui no Brasil no finalzinho do ano passado e ele tinha saído antes também pela Tag Livros, então existem 2 edições desse livro que você pode encontrar. Na verdade, no comercial é só essa edição aqui, mas os assinantes da Tag receberam numa outra edição aí também que é bem bonitinha. E vamos lá então falar sobre esse livro, que ele é bem doido, gente, assim, a construção dele é muito louca, porque a gente tem várias narrações, né, a gente tem várias perspectivas dentro do livro, e no começo desse livro é muito fácil você ficar se perguntando que rumo que a história vai tomar, sabe? Porque é tudo bem confuso no começo. Falando sobre a trama, né, o que vai acontecer na história em si, é que um garoto, um jovem, né, de 20 e poucos anos, chamado Daniel Sutherland, vai ser encontrado morto numa casa que é tipo um barco. Sabe essa galera que tem um barco e mora dentro do barco? Pois é. Tem uma moça que é a Miriam, na verdade ela é uma senhora, assim, ela tem seus 50 e poucos anos, vai. Ela é uma pessoa super observadora, também conhecido como fofoqueira, que fica de olho em tudo que acontece, e ela reparou que não tem nenhuma movimentação vindo do barco do cara, né, que é vizinho. Então ela vai lá pra ver, né, se tem alguém em casa e tudo mais, e é aí que ela vai encontrar o corpo dele todo ensanguentado, numa cena muito chocante. Aí então ela vai chamar a polícia e vai começar então a investigação do que teria acontecido com esse rapaz. Uma das pessoas que vão ser, assim, uma das investigadas, né, é uma moça que tava saindo com ele, que é a Laura. A Laura, ela tem mais ou menos ali a mesma idade que o Daniel, e ela é uma moça que trabalha na lavanderia ali, né, da região. A gente vai ter também ali, né, outras pessoas sendo investigadas, como a própria Miriam, que é a mulher que encontrou o Daniel morto, e também os tios dele, né, o casal de tios dele, que no caso é a irmã da mãe dele e o ex-marido da irmã da mãe, né, que seria no caso ali o tio postiço que, né, só foi tio porque foi casado com a tia dele. E a gente vai também descobrir que, curiosamente, a mãe dele foi encontrada morta ao pé da escada da casa onde ela morava.
e nada sugeria que ela tivesse sido assassinada, né? Ela foi encontrada morta ali mesmo e deram a causa da morte como um acidente. Só que ninguém realmente sabe o que foi que aconteceu, nem com Daniel, nem com a mãe dele, né? E a partir daí a gente tem a história alternando entre pontos de vista. Então a gente vai ter o ponto de vista da Laura, que é a menina que estava se envolvendo com ele. A gente vai ter o ponto de vista da Miriam, que é a mulher que encontrou ele. A gente tem o ponto de vista da tia dele e o ponto de vista também desse marido da tia, que é também um escritor, né? Ele escreve livros de suspense e ele tem, assim, algum passado envolvendo a Miriam, que é a mulher que encontrou o Daniel morto. Ah, e também tem aí uma senhorinha, que é a vizinha da mãe dele, né? A senhora que mora ali na casa do lado da mãe dele. Então, você já percebe que é um livro que tem muitos pontos de vista. Ele é um livro que vai ter a perspectiva de várias pessoas. Cada pessoa tendo o seu ponto de vista do que tá acontecendo e também tendo as suas narrativas do passado. Então, a gente vai acompanhando a história alternando não só entre perspectiva de narrador, como também em tempo, né? Tempo de narração. Tempo presente e o tempo passado. E pra deixar ainda mais confuso, a gente tem passagens de um livro, que é o livro A Garota que Sobreviveu, que é um livro que foi escrito pelo escritor aqui da história, sabe? Esse cara que foi casado com a tia do Daniel e que é um escritor. E a gente, com o passar da leitura, vai entendendo como tudo isso está amarrado, como que essas pessoas estão conectadas umas com as outras, e a gente vai entendendo também muito sobre o passado das personagens que levaram ao presente, sabe? O que aconteceu ali no momento presente, esse assassinato e outras coisas que estão acontecendo no presente. Vocês estão entendendo então que é um livro confuso, ele é um livro com muitas narrativas e muitas linhas, né, de perspectiva, mas com o passar da leitura, conforme a gente vai entendendo ali o que tá acontecendo, as coisas vão, aos poucos, fazendo mais sentido. Então, sim, lá pela metade do livro, assim, você já tá entendendo o rumo dos acontecimentos, entendendo mais ou menos pra onde as coisas estão indo. E não necessariamente tudo o que a gente vai narrar, e não necessariamente todas as narrativas que a gente vai ler aqui vão ter relação direta com esse assassinato. Mas a gente vai descobrindo coisas que envolvem pessoas que estão envolvidas. Então eu posso dizer aqui que a gente tem esse mistério maior, que é esse garoto que morreu, e o que teria acontecido que levou à morte dele, né? Por que que ele morreu, quem matou, se foi um assassinato, o que aconteceu. Mas a gente tem também ali outros pequenos suspenses, pequenos mistérios dentro da história. Vai ter também um mistério, então, envolvendo o passado da Miriam. Vai ter um mistério envolvendo o passado da tia do Daniel, que também se mistura com o passado do próprio Daniel, e da mãe dele, que faleceu, né, tempos atrás. Então é aquele tipo de história que você vai ver que conforme vai andando, vai ficando cada vez mais complexa, sabe? Com cada vez mais informação que vai talvez ajudar ou talvez confundir, sabe, ao longo da história. Minhas considerações sobre esse livro. Ele é um livro fluido, um livro bem ágil, uma narrativa muito gostosa, sabe? Um livro que te instiga, porque são podres de várias pessoas que você tá lendo ali enquanto você tá lendo. Não é só um grande mistério, mas tem pequenos outros mistérios dentro da trama. Mas ele tem esse fator de confusão, sabe? Ele é um livro que ele facilmente pode confundir alguém, sabe, ao longo da leitura. Essa confusão também pode ser enfadonha para algumas pessoas, eu acredito. Se você é um leitor que você prefere livros mais direto ao ponto, pode ser que esse livro aqui te confunda e você acabe, tipo, perdendo, sabe, tanto, assim, o interesse em chegar ao final da história. Mas, de modo geral, foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. Eu acho que dos três foi o que eu menos gostei, mas ainda assim não foi um tempo perdido. Foi uma boa experiência com a autora. Eu sinto que no final também ela traz ali as respostas que a gente espera. E eu também senti bastante que ela trabalhou muito sobre os demônios, sabe, que habitam dentro de cada pessoa. Por mais que você tenha ali, sabe, o seu exterior, a forma como as pessoas te veem, dentro de você, dentro das pessoas, no geral, existem certos demônios ou certos momentos que não, assim, não foi o seu momento mais feliz da sua vida, sabe? Não foi o momento que você se orgulha, mas que faz parte da sua história, de quem você é, e muitas vezes isso pode moldar uma pessoa, né, até a vida adulta. Enfim, gente, eu gostei da leitura, recomendo pra você também, aí se você ainda não leu o livro da autora, se você ainda não leu nada dela, se você já leu os dois, né, tanto esse quanto A Garota no Trem, comenta aqui embaixo se você prefere algum desses livros, mas de um modo geral pra mim foi sim uma leitura bastante proveitosa. E esse foi então o terceiro livro desse vlog de livros de suspense. Eu tentei focar mais nesse gênero no mês de setembro, eu tive alguns compromissos
compromissos de trabalho que não me permitiram ler mais do que o que eu gostaria, mas ainda assim eu fiz 3 leituras que eu considero muito boas. Eu amei muito O Silêncio dos Inocentes, também gostei demais de A Família Perfeita, embora seja um livro bem bizarro. E esse aqui também não fica muito atrás, eu gostei bastante, mas dos 3 foi o que eu, assim, menos preferi. Mas não por o livro ser ruim, mas é porque os outros 2, assim, realmente foram, digamos, num nível um pouco mais elevado. Bom, pessoal, esse então era o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, né, nessa saga aí, lendo livros de suspense. Comenta aqui embaixo qual foi o último livro de suspense que você leu e que você devorou, que eu gosto de livro assim, que você não consegue largar de tão imersa que você fica na leitura. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!